a gente teve uma reunião de convencimento com o CEO da empresa, que é o senhor Fernando, e foi bem interessante porque a gente mostrou outros projetos que a gente já tinha desenvolvido. E aí, ao final da nossa conversa, ele falou pra gente: nossa, então eu diria que vocês são artesãos do digital. Todo projeto é um processo, né? É um processo de longo prazo. Estamos trabalhando com um terreno relativamente pequeno, esse terreno foi aumentando e ele foi ganhando proporções, eu diria, urbanas. Isso dá uma dimensão, principalmente onde ele está localizado, importantíssima. Esse projeto também nasceu com um programa um pouco mais amplo. Ele tinha um hotel, um prédio de escritórios, mas a ideia de se fazer um grande pódio com andares grandes e depois sair em torres em cima, isso nasceu desde o começo. E o projeto ele nasce com um convite da Fibra para fazer a intervenção aqui do lobby, né? Uma das premissas que o cliente pediu foi que não agredisse, né? Que conversasse muito bem com o projeto, com a arquitetura do prédio. E o projeto ele foi quase como uma gentileza urbana. Um projeto como esse, ele é bem peculiar porque ele passa por diversas etapas. E a primeira delas, acho que é convencer o cliente de que a gente era capaz de produzir, de fato, essa peça. Eu e o Wilson nos conhecemos no contexto da academia. Tanto eu quanto ele somos professores, pesquisadores na universidade, e a gente já pesquisava esse universo do digital e a gente sentia muita falta de aplicação prática desses conceitos que a gente estudava na universidade. Desde o dia 1 desse escritório, a gente sabia muito bem o desafio que a gente queria enfrentar, que era unir as questões digitais com a prática da arquitetura contemporânea, a arquitetura de vanguarda, essa arquitetura que vai desafiar o imaginário. O banco ele foi pensado numa tecnologia de parametria, né, que pudesse ter essas camadas e elas pudessem trabalhar na curva. Então entra até a Protobox para ajudar na concepção, né, no desenvolvimento do banco. O porte desse projeto, a complexidade, a peculiaridade de algumas questões de fabricação, de fato é um projeto que nos colocou numa posição de desafio. Não adianta você só ter a ideia de fazer o elemento, você tem que viabilizar todas as questões técnicas e práticas, tanto de fabricação, montagem, transporte e manutenção. Não é nem inteligência artificial e nem parametrização. Você tem que pensar no assunto de várias formas para poder viabilizar um elemento desses comercial e que funcione e que agregue e que tenha longevidade, né? São peças personalizadas, peças que não existem. A gente que vai criar os encaixes, a gente que vai criar o raciocínio de montagem. Uma das peculiaridades dessas travas que a gente acabou desenvolvendo para garantir essa distância entre cada uma dessas silhuetas é que elas acompanham a curvatura desse banco. Então, é isso que traz a suavidade, essa curvatura imperceptível, né, desses encaixes entre essas silhuetas. Então, foi uma das soluções que a gente chegou para que essa composição ficasse harmônica em todo um contexto orgânico que essa peça traz. Esse estúdio ele já nasceu com esse DNA do fazer, essa ideia do protótipo, de entender a materialidade, e sempre foi muito importante para a gente
pensar não apenas em projetos arrojados, contemporâneos, mas entender esse caminho do início ao fim. Estou aqui na frente da nossa máquina, da nossa impressora 3D, que a gente utilizou em uma das etapas desse projeto, que é uma etapa inicial, né? Depois que a gente tem esse modelo computacional, a gente envia ele para a máquina para a gente tirar um modelinho físico. O primeiro estudo de volume acontece na impressão 3D, né? Depois que a gente tirou esse estudo de volume e foi validado, vem a próxima etapa, que é o estudo de fatiamento, que depois vai ser levado para a indústria. A gente desenvolveu uma série de parceiros, de empresas que detêm esse arsenal de equipamentos e máquinas e tecnologias. E aí a gente bate na porta lá e fala, olha, você tem essa máquina sim? Não, mas isso daí eu não consigo fazer. Eu falei, não, se você tem a máquina, se você tem um processo de operar essa máquina, deixa que a gente te entrega todo o raciocínio para que você execute essas peças para a gente. A ideia do elemento totalmente orgânico, que parece uma centopeia que está circulando ali, etc. Esse contraste é muito interessante. Complementou essa experiência. Criaram um local de estar e, ao mesmo tempo, eles têm essa característica escultural que eles resolvem muito bem a necessidade de se vestir essa área. O que faz o banco ser bonito é esse jogo de luz e sombra, de cheio e vazio. Parece que caiu uma árvore com a ação do tempo e aqui veio o artesão e esculpiu no próprio local esse banco. A gente sempre procura trabalhar esses projetos com um olhar de inovação. A gente tem isso como princípio mesmo. Acho que nossa missão é desafiar o imaginário. Faz enxergar um futuro de peças cada vez mais personalizadas, cada vez mais autênticas. A gente tem já olhado para o futuro nesse caminho, né, de trazer uma linha de mobiliários paramétricos, que a gente consiga, até certo ponto, personalizar isso para cada cliente específico. E isso já está no radar aí, cenas dos próximos capítulos.